Pressentimento de mãe nunca falha. Eu sou casada e eu e meu marido temos apenas uma filha. E quando minha filha nasceu, a gente precisou contratar uma babá para ficar com ela em casa. Por quê? Porque eu trabalhava e ele também. E eu não ia deixar de trabalhar, obviamente. Eu tive meu período de licença maternidade, mas durante esse período a gente já chamou uma pessoa, né? Conheceu uma pessoa por indicação, e essa pessoa passou a trabalhar na minha casa e começou já a me auxiliar ali com a minha bebê. Né? E aí, depois de um tempo, eu voltei a trabalhar, eu já confiava nessa pessoa e ela continuou cuidando da minha filha. E ok. Foi passando o tempo e a minha filha entrou na creche. Quando a minha filha entrou na creche, era meio período e ela ia pra creche à tarde. Então, essa moça ficava com ela pela manhã e depois à tarde ela ia pra creche. Quando foi depois, ela passou para a escola e aí continuou dessa mesma forma. Só que chegou um momento, quando a minha filha, assim, já muito, porque assim, ela era babá dela. Mas depois de tanto tempo, ela passou a ser mais uma funcionária da casa do que babá. Né? Ela fazia almoço, ela limpava a casa, arrumava, porque a minha filha já não precisava, quando ela já tinha o quê, 7, 8 anos, ela não precisava assim de uma supervisão de uma pessoa para dar banho nela, né, para fazer essas coisas. Então assim, ela cuidava dela ali, fazia um almoço, botava comida, dava lanche, né, dizia que era hora de tomar banho, pedia ela para fazer a tarefa quando ela tivesse, porque eu que supervisionava as tarefas dela. Mas, assim, né, coordenava ali as coisas com ela enquanto a gente estava trabalhando. E quando chegou uma determinada altura, essa pessoa pediu para sair porque ela teve uns problemas pessoais, ela precisava se mudar com a família e aí ela pediu para sair e ok. Só que nessa altura minha filha já tinha uns 14 para 15 anos. E aí a gente não colocou mais ninguém porque não tinha necessidade. Era uma casa com 3 pessoas, né, uma família pequena, e a gente conseguia organizar a casa. Minha filha não fazia essas bagunças e ela também, o que ela bagunçava, ela limpava. Então era muito tranquilo. A minha filha, ela era uma adolescente muito tranquila. Então, assim, ela não dava trabalho, ela não era aquela adolescente que fugia de casa, que saía escondido, que dizia que ia pra um lugar, ia pra outro. Não, ela teve os problemas de adolescência normal, que era de ficar mais reservada, de querer ficar mais com as amigas do que com os pais, de, às vezes, dar uma resposta atravessada, essas coisas assim, sabe? Mas ela não era aquela adolescente terror, que a gente tem mania de quando a gente fala em adolescente, já vê esse terror, sabe? Ela não era esse tipo de adolescente, ela era muito tranquila. E aí, quando ela tinha 17 anos, a minha filha, ela estudava na escola, né, no colégio, só que ela estudava de manhã e à tarde, às vezes ela tinha esporte, alguma coisa assim. Nessa altura, ela já voltava da escola sozinha, né, ela pegava ônibus e ia pra casa. Só que a gente tinha o hábito de almoçar em casa, eu e meu marido. Então, a gente sempre ia almoçar com ela e depois a gente retornava pro trabalho. E ok. E nesse dia, minha filha tava lá, como eu falei, ela tinha 17 anos. Ela estava em casa, a gente voltou pro trabalho, ok. Só que depois de um tempo assim no trabalho, eu comecei a me sentir muito angustiada. Sabe, uma angústia, uma agonia, um aperto no peito. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E só vinha minha filha na minha cabeça. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso falar com minha filha. Só que o que acontece? Eu tava numa reunião, então eu não podia simplesmente sair do meio da reunião pra ver como é que a minha filha tava. Até porque não tinha nenhum indício de que estava acontecendo alguma coisa, a não ser o sentimento que eu tava. Mas a reunião já estava prestes a acabar, eu falei, não, vou esperar e depois eu dou uma ligadinha lá pra casa pra saber como é que estão as coisas. Ok, a reunião acabou, assim que a reunião acabou, assim, eu meio corri já pra pegar o telefone pra ligar pra casa. Nessa época ainda era telefone fixo, então eu liguei pro telefone fixo lá de casa. E aí, tocou um pouquinho, minha filha atendeu. E eu falei, oi filha, ela, oi mãe, e aí, tá tudo bem? Aí ela, tá, tudo bem. Só que nessa hora que eu liguei, o que aconteceu? Antes de eu ligar, a minha filha disse que tocaram na campainha lá de casa. A gente morava numa casa de primeiro andar. E aí ela foi na varanda, e porque da varanda dava pra você ver o portão da rua. Ela foi pra varanda e falou, pois não, era um casal, ela disse que era um casal. E aí esse casal falou que estava trabalhando ali na rua e pediu a ela um copo de água, se era possível ela dar água. E ela falou, tá bom, eu já venho. Quando ela foi pegar a água, o telefone tocou, era eu ligando. Quando ela atendeu, eu falei, ei, tudo bem, tá tudo bem, tá? Ela disse, tá mãe, mas espera um pouquinho,
que tem um casal aqui na porta que tá me pedindo água e eu vou levar água pra eles. Eu falei, quem é esse casal? Ela falou, não sei, mãe, um pessoal que tá trabalhando aqui pediu água, disseram que tava trabalhando aqui e estão com sede e me pediram água. Eu falei, minha filha, não abra o portão. Ela falou, mas por quê? Eu disse, não sei, mas não abra o portão, porque eu estou com um pressentimento horrível de que alguma coisa vai acontecer. Não abre o portão. Você nem conhece as pessoas, não é pra abrir o portão. Ela falou, não se preocupe não, eu não vou abrir o portão. Só que ela simplesmente saiu do telefone. Ela não desligou, ela não falou, ela só falou isso e saiu do telefone. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fiquei assim, alô, 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 fulana. E ela já tinha ido. E eu não desliguei, né, fiquei lá. Aí daqui a pouco ela voltou. Ela falou, mas você não vai acreditar. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu fui dar água. Eu disse, você abriu o portão? Ela disse, não. Eu voltei pra varanda e falei pra eles, olha, eu vou jogar água, você consegue pegar daí? E aí eles falaram, não jogue não, porque a garrafa vai quebrar. Era uma garrafa de plástico, ela falou. Aí ela falou, não vai quebrar, eu vou jogar. E você segurou. Ela falou, não. Aí o casal falou, não, abra aqui que a gente pega. Aí ela falou, não, eu vou jogar. Se vocês quiserem, eu vou jogar. Ela não vai quebrar. Eu não posso abrir o portão, não tenho como abrir o portão. E aí, nessa hora que ela falou que não ia abrir o portão e que ia jogar água pra eles ficaram puto da vida. A mulher xingou ela, mandou ela tomar naquele canto e saíram. Aí ela ficou tipo assim, mas que pessoal louco é esse, sabe? Tipo, como é que a pessoa vem pedir água, eu vou dar água, eles não querem. Me xinga e vai embora. Aí ela voltou pro telefone e falou isso pra mim. Você acredita que aconteceu isso? Eu falei, meu Deus do céu. Olha, coisa boa não é. Ela falou, depois que você me ligou, falou isso, e eles tiveram essa reação, eu realmente desconfiei que podia ser alguma coisa. Mas ok, então passou. Ela disse, minha filha, pelo amor de Deus, não abra portão pra ninguém. Nem precisa nem atender a campanha, nem olhar quem é. Que é pra não dar ousadia e você querer ir abrir porta. Não abra porta pra ninguém. Fique quieta, pelo amor de Deus, que estou com um sentimento muito ruim. Tá bom. Depois que eu desliguei essa ligação com a minha filha, eu até que relaxei mais o coração, sabe? Voltei pra casa e a gente viveu a vida. Quando foram uns dias depois, acho que uns 2, 3 dias depois, a gente almoçando, sempre tem aqueles programas de coisas que acontecem, tragédias, né? Basicamente, durante o horário de almoço. E aí passou e apareceu que na rua da gente, no nosso bairro, não na rua mesmo, mas assim, bem pertinho da nossa rua, no nosso bairro, uma senhora estava chegando em casa e aí ela desceu para abrir o portão. Nisso dela descer para abrir o portão, ela foi abordada por um casal e o casal, além de ela, ainda levou o carro dela e conseguiu entrar na casa dela e levou alguns bens dela. Eu não sei se eles arrastaram ela para dentro de casa e fizeram isso. E aí fizeram a limpa e levaram o carro dela também. Ou se foi... Eu acho que foi dentro de casa, porque na rua ia ser muito... né? Eu sei que renderam ela e fizeram isso. Ou seja, a mulher estava em estado grave no hospital. Detalhe, essa mulher, ela era professora da escola da minha filha. E aí, passou isso na televisão. E quando apareceu, só que depois a polícia pegou eles, conseguiu pegar eles. Quando apareceu a foto deles no jornal, a minha filha quase caiu da cadeira. Ela disse, mãe, foi esse casal que apareceu aqui naquele dia pedindo água. Vocês acreditam numa coisa dessa? Olha o livramento que minha filha teve. Olha, graças a Deus, eu fiquei... Aí eu me tremi todinha, eu digo, tá vendo, minha filha? Pelo amor de Deus, a gente precisa ficar atenta, a gente precisa, não pode abrir porta pra ninguém. E aí depois desse dia eu disse a ela, olha, não é pra abrir porta pra ninguém. A gente até colocou câmera, né, ali perto do lado de fora, assim, pra pegar a fachada da casa, porque a gente ficou assim, realmente com medo. Vê, uma coisa dessa, nunca tinha acontecido uma coisa dessa, mas aconteceu. E se eu não tivesse ligado e ela tivesse aberto a porta, o que é que podia ter acontecido? Deus me livre, guarda, eu não gosto nem de pensar numa coisa dessa. Mas foi isso que aconteceu, assim, eu fiquei com o coração na mão, mas graças a Deus, nada pior aconteceu. E no fim das contas, pra também dar uma finalizada, a senhora ficou bem, né? Ela se recuperou, não pegou em um lugar que levasse ela a fatalidade, mas ela se recuperou assim lentamente, né? E o trauma que ficou também. Mas pronto, foi isso. Realmente, sexto sentido de mãe, não falha. Então, escute a sua mãe quando ela disser, não faça tal coisa, não vá para tal canto, porque olha,
Quando a mãe sente, meu amor, é batata. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. A Materna História de hoje não é minha. Na verdade, eu não conheço a pessoa que viveu essa história. Eu fiz uma roteirizada nessa história porque eu vi esse relato em algum lugar que eu não me lembro mais aonde foi. A pessoa contando que aconteceu isso. Mas aí eu falei, né, da relação do pai, da mãe e tal, não sei o que, assim, fiz um contexto disso aí pra poder contar esse relato. E de fato isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente sabe que no Brasil tá, principalmente no Brasil, né? Tá muito violento. Não que nos outros lugares não existe. Não que aqui em Portugal, por exemplo, não existe a violência. Existe sim, mas é que no Brasil a gente vê isso com muito mais frequência, né? Esse tipo de coisa acontecendo. E é realmente um perigo. Aqui em casa mesmo, ordem, as crianças não abrem porta para ninguém. Não interessa. Sabe? Pelo menos não antes de entrar em contato com a gente. Às vezes a gente deixa, por exemplo, os maiores em casa para ir aqui no mercadinho. Então a gente não abre porta para ninguém. Se alguém chegar, seja lá quem for, ligue e avise. Entendeu? Mas não abre porta. Porque a gente não sabe, né, quem é o outro, a gente não sabe o que é que pode acontecer. A gente precisa sim proteger as nossas crianças. E isso também, como ficou provado, não acontece só com crianças. A gente precisa estar atenta ao nosso redor. Infelizmente, a gente vive num mundo que a gente não está protegido. Mas é isso. Me envie sua história para eu contar aqui no canal. É nesse e-mail que vai passar aqui agora. Ou você também pode me mandar no direct do meu Instagram, que é @maternipapo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!